ao pastor Eliseu por esse convite. Como diz a Tainá, hoje não teve como fugir, a pastora Tainá, amém? Todos os pastores desta casa. E é até difícil pregar depois de tudo que Deus fez aqui no dia de hoje já. Mas como o pastor Elias falou, ansiedade sempre vai ter. Porque eu sei que aqui eu não sou nada, tudo é dele, tudo é para ele, tudo continua sendo dele. Eu vou ser bem breve, você que trouxe a sua espada, abra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 31, igreja. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Aleluia, Deus. Santo, santo é o Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Aleluia. O Senhor é Deus. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vou repetir só o final. Este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Encurva suas cabeças, vamos estar orando rapidamente. Vou ser bem breve, amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante da tua face, eu sei que o Senhor já está nesta casa. Mas nós é que somos templo do teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, aquilo que poderíamos oferecer para o Senhor aqui no dia de hoje, já oferecemos, oramos, louvamos e clamamos o teu santo nome. Agora chegou a parte mais importante, é o Senhor falar com a tua igreja, não aquilo que eles querem, mas aquilo que cabe ao Senhor falar. Neste momento eu te peço que eu venha diminuir na tua presença e que o Senhor cresça, e que a glória da última casa sabemos que vai ser muito maior do que aconteceu aqui no dia de hoje, mas que nós possamos continuar com a tua presença, porque o Senhor é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor aqui nos fala sobre o filho pródigo, uma mensagem que todos já ouviram falar, uma mensagem que tem hora que se torna repetitiva, engano seu, porque a palavra se renova todos os dias. Mas eu não poderia estar falando somente desta parábola. Eu vou falar no capítulo todo para vocês entenderem o que significa uma ovelha, o que significa uma dracma perdida e o que significa um filho pródigo. A palavra de Deus fala que no começo da mensagem, a Bíblia fala que aparece Jesus conversando simplesmente com os pecadores e publicanos. E a Bíblia fala quando os fariseus e os escribas verem essas cenas, publicano, cobradores de impostos, predominantemente aqueles que eram a maioria das vezes judeus, responsáveis em cobrar impostos. Mas a Bíblia fala que simplesmente eles extorquiam o povo de Deus. Aí o povo rejeita. Aí o povo vira a cara. Aí o povo não gosta. E a Bíblia fala que pecadores. Mas aí aparece aqueles que acham que é santo e quer julgar. Aí aparece aquele que fala assim, se tiver dois eu vou para o céu e ele vai ficar. Eu estou falando de quem? Dos fariseus. Eu estou falando de quem? Dos escribas. Fariseu todo sabe que era uma seita, que seguia a lei, servia a lei, mas esquecia de servir a Deus. Mas eu estou diante de uma geração aqui que a lei importa, mas a presença importa mais ainda. Escriba era aqueles que fossem no dia de hoje, seria como o escrivão que trabalha numa delegacia, responsável em relatar, escrever, copiar a lei, e simplesmente seguiam a Torá. Mas o que adianta a Torá se você tem uma Bíblia dessa para você seguir? A Torá, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros.
Mas aí como é que você não vai crer no profeta Isaías? Como é que você não vai crer no profeta Daniel? Como é que você não vai crer no profeta Elias, que profetizava e voltava para ver se acontecia? Como é que você não vai crer no Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo? E aí? O que adianta você conhecer de lei e não conhecer do amor de Cristo? O que você adianta você conhecer de doutrina e não conhecer da presença do Senhor? E muita gente acha que doutrina é chegar e bater na igreja. A Bíblia mesmo fala, doutrina significa ensinamento. E a Bíblia fala que Jesus está ali conversando. E os fariseus começam a assim ficarem intrigados. O problema é esse. É você que está aqui hoje. Tem fariseu te criticando lá do lado de fora. É você que está aqui hoje. Tem escriba metendo a ripa na presença de Deus que está aqui dentro. É porque não é capaz de sentar aos pés desse Jesus que nós servimos. O Senhor está falando: até quando, Marta? Tu vai ficar preocupando com os afazeres da casa? Faça igual Maria. Prefira adorar tem hora do que servir. Eu sou servo. Mas antes de servir, você é um adorador primeiro. Porque Ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Ele começa a conversar por parábolas. Quem é do reino entende, quem não é fica vendo navios. É igual uma pessoa que entra aqui e fala: o que está acontecendo aqui no dia de hoje? O Senhor está falando comigo e com você. É a minha presença que está dentro desta casa. A palavra de Deus fala que então Ele começa a contar as parábolas. A primeira parábola que Ele fala é das 100 ovelhas. A Bíblia fala que havia 100, mas uma saiu. A 99 ficou. Missionário não vai entender o que eu estou falando, perdão. Diácono não vai entender o que eu estou falando, perdão. Levita não vai entender o que eu estou falando, perdão, mas o pastor vai. Sabe aquela ovelha que saiu? O pastor sente falta. Sabe aquela ovelha que sumiu, saiu do deserto? O pastor sente falta. Mas a Bíblia fala que ele vai deixar 99. Aonde? No deserto. Só que o pastor Eliseu, tem um negócio seguinte: ovelha que é ovelha não morre no deserto. A Bíblia não fala que ele deixou as ovelhas no lugar cercado, não. A Bíblia fala que ele deixou no deserto. Mas a palavra de Deus fala que ele foi atrás daquela que estava faltando. E aí que entra o trabalho dos pastores. E atrás da ovelha que está faltando. E atrás da ovelha que está faltando. Eu estou diante de 99 aqui, mas você acha que aquela que está lá fora está faltando ela aqui? Está faltando ela aqui. Já sentiram falta dela? Já ligaram para ela para saber por que ela não estava aqui? Ela sumiu, não é da minha conta, dos pastores. É hora que dói até na gente. Mas a Bíblia fala que ele foi e deixou os 99 no deserto. Só que a palavra de Deus fala que ele acha essa ovelha e traz ela nos seus regaços. Imagina ele com a ovelha assim, ó, nos seus ombros e carregando ela. É assim que Deus faz comigo e com você quando a gente fraqueja. É assim que Deus faz comigo e com você quando a gente falha. É assim que Deus faz comigo e com você quando a gente peca. Eu não sou pecador, já está errado só de pensar. A Bíblia fala que ele traz essa ovelha e faz festa com essa ovelha. Porque junta se tornam 100. Está semeando, igreja? 30, 60, 100. Vou repetir que eu acho que só um entendeu aqui. 2 está entendendo aqui. Continua semeando.
30, 60 ou 100. É por isso que ele foi atrás. Porque ele sentiu falta da ovelha que estava faltando. Quem está aqui dentro não tem o que preocupar. E o pior que tem. Já passo essa mensagem. Você vai entender o que eu vou falar até o final. Tá faltando algo aí, pastor? Tá. Mas no final a gente vai debutar isso. Agora eu trago para a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda valorosa, grega. Mas a Bíblia fala que naquela época significava um denário para os romanos. E a Bíblia fala que a mulher tinha 10. Perdeu uma dentro da própria casa. Sabe o que ela fez? Acende a candeia. Mas o que adianta ter luz e não varrer a casa? O que adianta acender a luz e não varrer o lixo que está na casa? Porque a luz vai estar acesa, mas o que vai adiantar se o lixo estiver também lá dentro? O que o Senhor está falando comigo e com você nessa parte? Vai limpar a casa primeiro para sua luz manter acesa depois. Vai limpar a casa primeiro para manter a candeia acesa depois. E a candeia tem pavio. Aí você fala, o pavio acaba. Mas quando tiver azeite, coloca o pavio novo, que o fogo vai voltar a arder novamente. Tá entendendo, igreja? A Bíblia fala que ela significava um dia de serviço. Imagina. Aí você fala, se não tem valor não, tinha 9. A Bíblia fala que ela não sossegou enquanto ela não achou aquela que estava perdida dentro da própria casa. Às vezes tem gente que está aqui, pode estar perdido, pastor Elias, sabia? Mas tem pastores aqui nesta casa, tem obreiros nesta casa, tem levitas nesta casa, tem missionários nesta casa, que vai mostrar aonde essa ovelha, aonde essa dracma tem que estar junto com as outras. Porque a dracma, Douglas, tem valor. Aí você fala, ovelha tem valor? Demais. A dracma tem valor? Demais. Aí você vira e fala assim, a ovelha era só um animal e o cordeiro era o quê? O cordeiro era o quê, igreja? Quem era o cordeiro? O cordeiro era da família da ovelha, mesma espécie. Sabiam disso? Tem mais coisa pro final ali. Então, igreja, o cordeiro foi o único sacrifício vivo. Ele se entregou vivo, mas morreu como um cordeiro. Ressuscitou como leão. Na sexta-feira, às 3 da tarde, ele falou essas palavras: Telestai, Telestai, está consumado, a dívida foi paga, mas ao terceiro dia, Maria foi lá, Marta foi lá, mas ele não estava lá. Glória a Deus, aleluia. E isso estava dobrado, porque Jesus estava falando, eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto. Aí para de falar que a ovelha não tem valor. Mais vale uma ovelha mais vale uma ovelha do que o reino da terra todo. Porque terra é lugar que a gente vai voltar, mas a ovelha ele vai levar. A ovelha ele vai buscar. Glória a Deus, aleluia. Aí pronto, achou a dracma, chamou as amigas e comemorou. A Bíblia também fala que quando achou a ovelha, chamou os amigos e comemorou, fizeram festa. E aqui eu entro na mensagem do filho pródigo. Totalmente diferente das outras parábolas. Não tem como pregar uma e não entender as outras duas. A Bíblia fala do filho pródigo. A palavra de Deus fala que havia 2 irmãos.
Seu pai tinha dinheiro, seu pai tinha fazenda, seu pai tinha terra. A Bíblia fala que o mais novo chega perto do meu pai e pede a herança. O problema é esse. Quem está na casa acha que não tem herança mais. Aí acha que tem que sair para gastar a herança lá fora. O problema é esse, que quando o pai foi lá e deu herança, deu. Aí que tá. Se fosse naquela época, era vergonha pro pai. Porque ele ainda estava morto, já estava dando herança para o teu filho. Mas você acha que o pai poderia segurar o filho? Não. A Bíblia fala que ele era mais novo, mas não relata a idade. E a palavra de Deus fala que ele pega a sua herança e sai. Vai por uma terra longínqua, bem longe. Enquanto tu tem dinheiro, você tem amigos. Enquanto você tem poder, você tem amigos. E a Bíblia fala que quando ele foi, ele começou a fazer coisas devassas, libertinagem, coisas imorais. Gastou toda a herança que o seu pai juntou, às vezes com suor. Aquilo que seria dele depois que o pai dele morresse. Esse que é o problema. Tem gente que quer herança enquanto o pai ainda está. O pai ainda estava vivo. Imagina a sofrência daquele pai. Ver o seu filho tomar o seu dinheiro, ir para uma terra longe, gastar com mulheres meretrizes, gastar com amigos, gastar com bebidas naquela época, fazer tudo de errado. Mas o pai continuou ainda na casa. E a Bíblia fala que chega um certo dia, o dinheiro se acaba. Quando o dinheiro se acaba, a amizade some. Quando o dinheiro se acaba, aquele que parecia seu amigo, igual o pastor Liseu falou ontem, bate a mão nas suas costas. Cuidado quando bate a mão nas suas costas. Muitas das vezes a cobra de boia mata abraçando. Então cuidado. Chamar todo mundo de amigo. O amigo ainda continua na casa. A Bíblia fala que o dinheiro acaba. E aquela terra começa a passar fome. E a Bíblia fala que aquele homem acabou seu dinheiro. Não tinha mais como comer. Não tinha mais como se alimentar. Ele saiu da onde? Da casa do pai. E a palavra de Deus fala que ele então resolve trabalhar. Às vezes nunca trabalhou na vida. Esse é o problema. Meu Deus do céu. Nunca põe a mão no arado e quer dar uma de bonitão lá. Nunca trabalhou para ter herança, mas quer mostrar que tem talento e dom lá fora. Enquanto a casa está precisando de dom e talento para fazer a obra. Deus, talvez eu nem volte, mas é tudo de Deus, igreja. A palavra do Senhor fala que naquele momento ele resolve trabalhar. Ele chega perto de um cidadão e pede serviço. E a Bíblia fala que o único serviço que ele tinha naquele momento era cuidar de porcos. Não estou menosprezando o serviço. Eu estou menosprezando quem quer trabalhar com porcos em vez de ovelha. Eu vou menosprezar quem prefere trabalhar com porcos do que cuidar da dracma perdida dentro da casa. A palavra de Deus fala que naquele momento ele começa a trabalhar com porcos. Tem gente que dá mais valor a porcos do que a ovelha. Tem gente que dá mais valor a porcos do que a dracma. E tem gente que dá mais valor a porcos do que ao ser humano. Gadareno. Tô fugindo da mensagem não, igreja. Quem lembra? Os demônios pediu para sair do homem e entrar no porcos. Sabe o que Jesus falou? Fez. Beleza. Uns falam que é 6, outros falam que é 12 mil. Imagina quantos demônios tinha lá naqueles porcos. Isso tudo estava dentro de um homem só. Só que Jesus precisa só de um, viu, igreja?
Só de um na casa, só de um na escola, só de um na família, só de um na rua, só de um no bairro, só de um no país. Mas aonde tem a palavra dele, alguma coisa tem que acontecer. Aonde tem o mover do Espírito Santo, o lugar, a pessoa, o local nunca mais é o mesmo. A Bíblia fala que o Senhor então permite sair dos homens e ir para os porcos. Só que o Senhor, quando começa a obra, evangelista Elis, ele vai até o final. A Bíblia fala que então o Senhor permite que entre nos porcos, 2.000 porcos. Então quer dizer, tinha mais ou menos 3.000 a 6.000 em cada... Perdão, tinha 3 a 6 em cada porco, demônios. Uns falam que é 6, outros falam que é 12, aí depende dos teólogos. Então imagina, aqueles 2.000 porcos caem no precipício. Só que em vez de preocupar com a presença de Jesus, meu Deus do céu, Eliseu já entendeu. Em vez de preocupar com a presença de Jesus, eles querem afastar a presença de Jesus. Porque os pastores estavam cuidando de porcos. O Senhor está falando, vai preferir cuidar de porcos ou de ovelhas? Vai preocupar com os porcos ou com as ovelhas? A Bíblia fala que os pastores que estavam lá estavam preocupados com os porcos. Sabe o que Jesus fez? Deixou tudo cair no precipício. Porque ele está falando, eu não vim atrás dos porcos. Eu não vim atrás, glória a Deus, aleluia, de demônio. Eu vim atrás de um que vai pregar em Gadara, que vai pregar em Decápolis, na Filadélfia, em Rafana, em todas as cidades. Ele só precisa de um. Mentira! A samaritana, minha digníssima mãe pregou esses dias. Precisou só de uma mulher naquele lugar, em Samaria. O Senhor está falando, eu preciso de um. Será que tem um aqui hoje? Opa! 4, 5 entenderam. Mas eu só vou parar enquanto você se sentir um na presença do Senhor. Ele está falando comigo e com você. Eu preciso de um. Eu preciso de um para fazer a diferença, para ser o sol da terra, para ser a luz do mundo. Eu só preciso de um. A palavra do Senhor fala. Então ele começa a cuidar dos porcos. E a Bíblia fala que ele começa a desejar comer as bolotas dos porcos. Aí tem pregador que fala que é lavagem. Já ouviu o pregador falar isso? Já? As bolotas dos porcos eram as vagens. Alguém já viu vagem aqui? Então ele desejou comer isso. Mas aí ele lembra que ele tem um pai. O Senhor está falando, mesmo que você esteja andando com porcos lá fora, você ainda tem um pai aqui dentro. Mesmo que você esteja andando com meretrizes lá fora, tem gente que está lá fora, mas que tem um pai aqui dentro ainda. Tem gente que está fazendo errado lá fora. Então eu estou falando com você, igreja. Ele ainda tem um pai aqui dentro. Ah, por que ele perdoa? Ele te perdoa todos os dias, você não está aqui? A gente é diferente do pecador que está lá fora? Talvez sim, muita diferença. Mas pecado é pecado. Não existe pecado pequeno nem pecado grande que é diferente de pecado. E tem gente que acostumou tanto a pecar que se torna iniquidade. O Senhor está falando, eu estou aqui hoje para mudar essa história sua. Pecado é pecado, continua sendo pecado. Mas ele está em busca daqueles que todos os dias dobram o joelho e se arrepende. Porque sabe que tem um pai. E a Bíblia fala que ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. E não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele falou a verdade? Falou. Porque para você saber que você tem um pai lá em cima, você tem que se reconhecer como filho. O que é que o filho faz? Adora. O que é que o filho faz? Louva. O que é que o filho faz? Prega. O que é que o filho faz? Ide. O que é que o filho faz? Serve. Ah, mas eu não estou aguentando mais servir. O Senhor está falando, a bandeja de ouro que está na tua mão. Você ainda continua sendo barro.
Neemias! O que você quer, Neemias? Minha cidade está lá abaixo. Os muros estão fendidos. Os portões estão queimados. O que você quer, Elias? Deixa eu ir lá. Reconstruir o muro. Deixa eu ir lá. 4 meses orando. Aí a Bíblia fala que quando ele chega perto do rei, o rei nota que ele está triste, porque ele era copeiro. O que passasse por ele, ele iria morrer, não iria? Mas tinha a presença de Deus, não morre. Porque para chegar no rei tinha que passar por ele. É por isso que ele era o quê? Hebreu. E a Bíblia fala que então pergunta para ele: por que tu tá assim? Triste. Porque não podia chegar perto do rei triste, não podia. Mas aí que tá. O rei estava preocupado com o barco que estava atrás da bandeja que era de ouro. Já falei isso daqui. Em algum lugar. Já. Então, a bandeja naquela época era de ouro. O ouro se despede, se desfaz, faz bezerro de ouro. Mas o barro que está atrás da bandeja, quando se desfaz, faz vaso. Tem como você encher o bezerro de ouro de azeite? Mas o vaso tem. Vaso ainda continua sendo vaso. Lembra disso. Então por isso que você é barro. Por isso foi falado aqui hoje. Deus está amassando pessoas aqui no dia de hoje. Deus está lapidando pessoas aqui no dia de hoje. Ah, mas eu não quero. Ele está falando, cuidado para não se quebrar. Pode ter um problema aí. Se quebrar não tem problema. Ele vai pegar, vai fazer do mesmo barro. Porque a tua identidade com Deus não muda. Ontem era identidade, hoje é identidade também. Até o final você vai entender que a tua identidade com Deus lá no céu não muda. A Bíblia fala que ele vira e fala assim: pera aí, eu tô passando isso tudo, eu tô sofrendo aqui, eu não tenho pão mais à mesa, meu Deus do céu. Mas até os jornaleiros do meu pai têm pão à mesa com fartura. Aqui também tem fartura. O pão continua sendo a palavra. E aonde tem palavra, a mesa não fica vazia. É o pensamento dele. Pera aí. Até os trabalhadores do meu pai têm pão à mesa e eu tô aqui passando fome. Então o que ele fala? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só que igual eu falo, se você acha que está pecando contra a vida do irmão, está pecando contra Deus também, porque o irmão é servo igual você é. A Bíblia fala que ele levanta e volta. E quando ele volta, imagina. Tem gente que Deus faz isso. Faz ele voltar pelo mesmo caminho. Para mostrar que ele ainda continua sendo Deus. Mentira! Elias na caverna. Elias! Vai e volta, pelo mesmo caminho. Vai e volta, pelo mesmo caminho que você foi. Tu acha que só tem você como profeta? Não. Ele esqueceu que o Batias falou com ele? 50 na primeira remessa no poço. E o que eles comiam? Pão e água. Tomava água. Mais 50 lá no poço. Quem guardou? O Batias. Só aí já vai contando, pastor Elias. 100 profeta. Aí Elias acha que só ele que é o bambambam, só tinha ele ainda. Sabe o que Deus faz? Volta pelo mesmo caminho que você. Tem um negócio. Ainda tem 7.000 lá que não dobraram o joelho a Baal. Glória a Deus, aleluia. Volta, unge Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. E vai ungir Eliseu no teu lugar. Então para de achar que somente você é profeta. Para de achar que somente você serve. Porque o Senhor está falando comigo e com você. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. É com esse que eu falo. É com esse que eu entrego as promessas. É com ele que eu falo profecia. Ah, o livro de Joel. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito. A palavra do Senhor fala que ele volta. E quando ele está voltando, a Bíblia fala que o pai já está esperando.
A Bíblia fala que não é o pai que veio de longe. Tem gente que voltou ontem, mas gente vai voltar. Você não está vendo, mas o pai já está vendo de longe. O pai já está vendo de longe que o filho vem retornando. E a Bíblia fala que quando ele vem aquela cena, sabe o que ele faz? Poderia fechar a porta, não poderia? A casa é dele. Mas aonde cabe o pai, cabe o filho. Eita Deus. Aonde come dois, come três. Aonde alimenta um na palavra, alimenta 30, 40. Aonde alimenta 40 na palavra, aonde alimenta 100. O Senhor está falando, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o Deus que a gente serve. A palavra do Senhor fala que então, ele pega para o teu servo, vira para ele e fala assim, pega a túnica nova, pega o anel e pega as sandálias. Eu vou destrinchar para você. As roupas novas representavam a cobertura da vergonha, a graça divina que revestia o pecador. Por que a túnica? Uma túnica fez José parar no poço. Foi vendido pelos irmãos. Mas tem a túnica também, as vestes da mulher, né? Do fluxo de sangue, tem. Mas o que ela falava? Se eu tocar no Senhor, eu serei livre. Eu vou receber a cura. Aí quando muitos deviam olhar para ela e falar assim, não, você vai sujar o Senhor está falando, não. Quem toca em mim, eu torno ele limpo. Não tem como o Senhor se sujar. Quem é limpo se torna mais limpo ainda. Quem é sujo, suje-se mais. A Bíblia não diz isso? Então, como é que você vai sujar alguém que já é limpo? Como é que você vai sujar alguém que é puro? Como é que você vai sujar alguém que é o verbo encarnado? Como é que você vai sujar o Cordeiro de Deus? O príncipe dos exércitos. Poderia ficar falando dele aqui até amanhã, porque tem palavra demais para falar desse Deus que a gente serve. E a Bíblia fala que glória a Deus, aleluia. A túnica que é onde gera problema. É por isso que Deus está falando, venha como estás. Que a túnica é ele que vai trocar, não é você não. Não é o pastor que troca, não. É o Senhor que troca. E a Bíblia fala que ele pede para trazer um anel. O que significava o anel naquela época? Autoridade. Confiança. Isso é forte. Aliança com a família renovada. Aliança com a família renovada. Tem filho aqui? Aliança? A aliança de Deus com você não se acaba. O Senhor está falando, é só voltar para a casa do Pai, que a aliança eu vou colocar no teu dedo novamente, porque você hoje ainda continua sendo a noiva de Cristo. Aí vem a sandália. Tem lugar que o Senhor está, que ele fala assim, tira a sandália. Aí muita gente acha que a sandália está suja, o Senhor está falando, não. Quando eu mando Moisés tirar a sandália, é porque eu quero ficar mais íntimo dele, pastor Eliseu. Não é que a sandália dele está suja, o lugar é santo, mas eu quero ter mais intimidade com Moisés. A sandália significava o quê? Glória a Deus, aleluia. Liberdade. Filiação. Sabe por quê? Porque os escravos andavam descalços. Mas o dono do lugar não anda descalço. Por isso que ele falou, às vezes o filho dele estava como escravo, não estava? Estava trabalhando com porcos. Mas quando chegou ele falou assim, só lavar os pés vai calçar sandália. Porque a liberdade está voltando de vez para a vida do meu filho. Glória a Deus, aleluia. A intimidade está voltando de vez para a vida do meu filho. Filho meu não anda descalço, anda com a sandália da humildade nos pés. A palavra do Senhor fala que quando ele chega, traz o bezerro cevado, significa gordo, né? Traz lá o mais gordo. Mata, fazem festa, dançam. Aí é o problema. Essa é do pastor Eliseu, não tem como falar que não é dele. O filho, o outro filho mais velho,
Está do lado de fora. Está do lado de fora, chega na porta. Quando ele chega, em vez de chamar o pai, ele chama o servo. Pergunta para o servo o que está acontecendo aí dentro. Tem muita gente que é assim. Está tendo mais intimidade com o servo do que com o pai. Num culto desse, tem mais intimidade com o irmão, a irmã que está do lado, do que com o pai. Ah, mas é cair no espírito, falar em línguas? Não, é ter a presença aqui dentro e carregar a mesma presença lá fora. Porque quando você é servo aqui, tem que ser servo lá fora. Ah, mas o pastor Eliseu é pastor aqui, mas lá na casa dele ele é marido. Ele é pai, eu falo pra mim também. Aqui eu sou pastor dentro da igreja. Lá em casa eu tenho que ser marido e pai. Mas não deixo de ser servo. Entendeu agora? A Bíblia fala que pergunta, o que está acontecendo aí? O servo fala, peraí. Seu irmão voltou. O seu pai está fazendo festa. Ele tem sempre um fofoqueiro, não tem? Perdão, mas tá falando. Aí chega e fala assim, mas o seu irmão voltou, tá tendo festa lá dentro. Aí vira e fala assim, matou o bezerro mais gordo que tinha. Aí gera inveja no que tá fora e não quer entrar. Mas quem entrou também não quer sair mais. Quem tá fora muitas das vezes não quer entrar, mas quem entrou não quer sair mais. Quer parar de receber a presença? Quer parar de receber unção? Quer parar de ser íntimo? Tem que sair para fora. Mas o Senhor está falando, eu estou falando com quem está dentro hoje. A palavra de Deus fala que naquele momento, então o pai dele chega nele. A Bíblia fala que ele estava com ele. Insistia com ele, entra, seu irmão voltou. Aí ele não quis entrar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que ele não quis entrar. E ainda foi julgar o pai. É isso que quem tem hora que está dentro sai e quer julgar quem voltou. Porque acha que não vai errar. Porque acha que não vai falhar. Porque acha que não vai pecar. Não adianta falar, tá falando demais, não. É Deus que está falando. Aí a Bíblia fala que na mesma hora o pai dele falou, entra. Ele fala, não entra. Não entra, sabe por quê? Eu já estou com você esse tempo todo. O meu irmão saiu, gastou toda a herança, com meretrizes, com prostituta, com bebida. Glória a Deus, aleluia. Perdeu tudo que tinha. Perdeu dinheiro. Perdeu a moral. Perdeu a presença. Perdeu a casa. Mas quem continua sendo o templo do Espírito Santo? É ele. Ou é você? É o tabernáculo? Ou é o sacerdote? Quando roubaram a arca, mas o que adiantou? Não tinha presença mais que de diante. O que adianta carregar a arca e não ter mais a presença de Deus na vida? O que adianta? A Bíblia fala que na mesma hora, glória a Deus, aleluia, ele disse, eu estou com você há tanto tempo, meu irmão fez esse tanto de coisa, você nunca me deu um cabrito. Essa é forte. Você nunca me deu um cabrito para me comemorar com meus irmãos. E é o meu irmão que voltou, que fez tudo de errado, você dá um bezerro. Pô. Cabrito vem da família de quem? De bode. Tem gente que se sustenta com bode, mas tem gente que quer bezerro. Olha, eu vou repetir porque somente 3 aqui entenderam. Tem gente que basta um cabrito, mas o Senhor está falando, eu vou te dar um bezerro, eu vou te dar a fazenda, vou te dar a herança novamente, vou te dar a túnica, vou te dar o anel, vou te dar a sandália, e volta, porque aquele filho meu que estava morto, hoje ele viveu. Glória a Deus, aleluia. Já estou finalizando. E a palavra de Deus fala que ele disse, glória a Deus, aleluia. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Glória a Deus, aleluia. O que você quer falar no final da mensagem?
Concluindo para você. Quem está dentro sabe o talento que tem. Quem está dentro sabe o dom que tem. Quem está dentro sabe como prega. Quem está dentro sabe como louva. Quem está dentro sabe como ora. Aí você fala assim, e aquele que está voltando? Existe ex-ungido na presença do Senhor? Se for preciso, ele unge de novo. Mentira! Davi foi ungido 3 vezes. Mas não existe ex-ungido. Então, quando ele volta, vai demorar um tiquinho, a confiança não vai? Mas o Senhor está falando. Para que você vai reclamar, sendo que você já está dentro, já tem um talento, já tem um dom, já ora, já persevera, já tem toda a minha herança. Glória a Deus, aleluia. Qual que é a herança? O galardão no céu. Qual que é a herança? Muros de ouros. Qual que é a herança? Muros de cristais. Qual que é a herança? Fonte da vida. E a igreja não está entendendo. Não é possível. Eu estou falando do céu, do céu, do céu. Vai chegar lá e vai cantar. Santo, santo, santo. Santo ele é santo. Somente ele. Mas a Bíblia fala que o Pai, para concluir aqui, mas era justo alegrarmos e folgarmos. Sabe por quê? Porque o teu irmão estava morto e reviveu. Agora, resumindo tudo, o perdão de Deus não é parcial. Como assim parcial? Quando ele perdoa por completo. Já viu como é festa de família, fim de ano? Já viu? A gente pede perdão só na hora da festa da família ali. Mas chega em janeiro, apronta a mesma coisa novamente. Aí onde fica o seu perdão? Parcial. E o perdão de Deus? Total. Não é. O perdão de Deus é total. Porque se não fosse total, hoje em dia eu já estava debaixo de 7 palmos. Só que tinha uma igreja que orava por mim. Tinha meus pais que me deram a primeira oportunidade de pregar. Eu nunca abri o culto antes de pregar na época. Já me deram a oportunidade. Ele não se encontra mais aqui, mas ele falou, tu vai pregar na minha igreja. Enquanto tu está falando, não vai pregar, não vai cantar, não vai servir aqui, porque tu ainda joga futebol. Glória a Deus, aleluia. Meu pai virou e falou assim, vem cá, meu filho, vem pregar, vem pregar, vem pregar, porque o perdão de Deus não é parcial, ele é total. E a Bíblia fala de glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus, ele restaura, ele renova, mas tem um negócio, ele mantém a sua identidade. Amém, gente, acabei. 9:1, glória a Deus, aleluia. Então continua na mesma pegada. Não pare. Porque CPF significa o quê? Cadastro de pessoas físicas. A identidade digital. Tem número igual CPF? Tem. Mas eu quero ver colocar a sua digital no CPF como você coloca na tua identidade. Pastor Elias e Eliseu são gêmeos. Não são? Parece, né? Mas o DNA deles não são iguais. Aí eu falo com você. Quem que é o dono da criação? Quem que é o dono do DNA? Quem que é o dono da dracma? Quem que é o dono da ovelha? E quem é pai do filho pródigo? Ele está falando comigo e com você. A sua identidade vai voltar do mesmo jeito. Então não vire a cara para quem entrar por aquela porta para querer voltar a fazer a obra. Não vire a cara para quem entrar pelaquela porta e falar assim, eu vou louvar novamente. Não vire a cara para aquele que, glória a Deus, aleluia, virar para você e falar assim, eu quero entrar em comunhão novamente, pastora. Porque o Senhor está falando, para você pode ser um filho pródigo, mas para mim é um filho amado. Para mim, Deus está falando comigo e com você aqui no dia de hoje. Enquanto você olha com os olhos carnais, eu olho a identidade dele. Eu olho dentro dele. Eu olho, glória a Deus, aleluia, a fé dele. Porque, glória a Deus, aleluia, a fé de muitos estão se esfriando. Mas eu estou olhando para o povo aqui.
pelo nome remanescente. Eu estou olhando para o povo aqui que não desistiu. Eu estou olhando para o povo aqui que adora. Fique sobre os seus pés e vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. O culto está acabando, mas o culto não começa aqui. Começa quando você acorda, quando você ora, quando você jejua. Porque o Senhor está falando comigo com você. A tua identidade foi preservada. Sabe quem